Aê, São Paulino! Tá feliz, meu filho? Pelo menos uma alegria no ano até agora? Mas foi duro, hein? Foi duro, foi duro. De verdade, eu não. Eu fiquei bem incomodado com a forma como o São Paulo jogou hoje boa parte da partida. Mas vamos lá. Vamos tentar entender algumas coisas aqui no canal Tricolaço, mais uma vez, para falar das coisas do São Paulo. Observando a classificação do tricolor para a semifinal do Campeonato Paulista, ufa, ufa porque foi duro, ufa porque o São Paulo jogou muito mal se a gente pegar o global da partida. Assim, o São Paulo jogou bem por 20 minutos. 20 minutos do segundo tempo. Até fazer o gol. Né? Até fazer o gol. O gol foi um pouquinho para frente disso. Então vamos colocar mais aí, 28 minutos, né? Depois deixou de jogar. Deixou de jogar. Foi assim: São Paulo jogou mal no primeiro tempo, jogou bem até fazer o gol e depois largou o jogo no final do segundo tempo durante um tempo. Voltou a pressionar no final, na base do contra-ataque, mas foi um jogo, de certo modo, muito complicado. Mas aí tem que entrar um elemento na equação. É uma decisão. Ah, mas é o Novo Horizontino, não interessa. O outro time também quer ganhar. Jogos assim têm o nível de dificuldade maior, tem a tensão envolvida. O São Paulo está num momento complicado. Os jogadores sabem que estão sendo cobrados. O Zubeldia sabe que está sendo cobrado. Todos eles viveram algumas semanas aí de muita pressão. E é natural que você queira. A ansiedade tome conta, você queira mostrar serviço e a ansiedade atrapalha. Então foi um time que passou uma semana inteira treinando, porque o São Paulo jogou no domingo e só voltou a jogar hoje. Então você teve, por exemplo, o Santos também jogou no domingo e jogou ontem. O Palmeiras jogou no sábado e jogou no sábado. O Corinthians teve jogo no meio da semana. Então o São Paulo foi quem teve mais tempo livre entre um jogo e outro para se preparar para essa partida. E não foi algo bom de ver no começo. Né? Mas eu atribuo isso muito à ansiedade e acho até que o São Paulo chega mais leve na próxima fase. Né? Vai chegar contra um Palmeiras muito acordado agora também. O Palmeiras que fez uma primeira fase, você vê, é exatamente o que eu estou falando. O Palmeiras fez uma primeira fase irregular e chegou atropelando o time do São Bernardo para ir à semifinal. O São Paulo fez uma primeira fase irregular, terminou bem e sentiu na hora da decisão das quartas de final. Às vezes, isso acaba servindo de combustível para você jogar bem a semifinal. Não vai ser fácil, o São Paulo vai ter que jogar na casa do Palmeiras. O Palmeiras é favorito, eu acho que todo São Paulino tem que ter isso em mente, o Palmeiras é favorito. Agora, o São Paulo tem que lutar. E acho que a gente tem que fazer a seguinte previsão. Se o São Paulo não conseguir vencer o Palmeiras na semana que vem, não pode ser tratado como fracasso do Zubeldia, pior elenco da história. Não, não. É o Palmeiras em casa, em posição de vantagem, na semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo já eliminou o Palmeiras lá, naquela Copa do Brasil de 2023. Mas é sempre bom lembrar que ganhou primeiro no Morumbi e soube administrar o jogo e ganhar o jogo lá no campo do Palmeiras. Dessa vez é um jogo só. Então você não tem a pressão adquirida no jogo anterior para poder jogar para o outro time. O Palmeiras vai entrar franco nessa partida. E o São Paulo também, porque vai ter que fazer. O Palmeiras tem que sair para o seu jogo, porque está jogando em casa
e ao mesmo tempo, e não pode ficar só se defendendo, ao mesmo tempo, o São Paulo pode, jogando fora de casa, se dar o luxo de dificultar. Rapaz, tô com sono. Pode se dar o luxo de dificultar a vida. Se eu vou falar uma coisa, eu acordei muito cedo ontem, muito cedo hoje, com pouco tempo de sono à noite. Então agora bateu o soninho. Tava atento no jogo. Mas assim, o São Paulo pode se dar o luxo de se proteger mais contra o Palmeiras. Não ao ponto de deixar ir para pênalti, porque são dois times grandes que têm bons goleiros, é verdade. E aí você vai entregar na mão do Palmeiras a possibilidade de decidir. Mas tudo isso para dizer o seguinte: eu não acho que seja prioridade, de verdade, eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que ganhar o Campeonato Paulista tem que ser uma consequência de você disputá-lo bem e de passar as fases sabendo disputar cada eliminatória, mas ele não pode ser tratado como campeonato de vida e morte. Por isso eu acho que sair para o Palmeiras não pode significar demissão do técnico, não pode significar busca desenfreada por esse ou aquele reforço. Claro, por isso São Paulo for goleado, for humilhado, não vai acontecer isso. O São Paulo já demonstrou que sabe jogar contra o Palmeiras lá. Não vai acontecer isso. E se passar, ótimo. Vai para a final também em posição de desvantagem. E eu acho que o Corinthians hoje é o time que tem mais cara, até pela necessidade que tem nos últimos anos, de ganhar esse título. Mas aí decisão é decisão. Né? Você pode fazer o resultado em casa e jogar a pressão para o adversário lá. Mas acho que o São Paulo tem que pensar uma coisa de cada vez. Com relação ao jogo de hoje e o sistema de jogo proposto. Vamos lá. Primeira coisa, eu não gosto do time do São Paulo sem o Luciano. Eu acho que ao contrário do que os reclamões pensam, o São Paulo perde mobilidade quando ele não está em campo. E perdeu essa mobilidade hoje no primeiro tempo. Dá para jogar com ele com 3 zagueiros? Dá. Você pode... Eu vou falar um negócio ousado aqui, mas você pode tirar um dos alas e deixar, por exemplo, o Lucas na ala direita. Ah, mas ele não é lateral, mas não tem nada a ver. O cara vai fazer a ala em posição de jogador de ataque. E você deixa, por exemplo, o Ferrarese fazendo o lado direito quando o São Paulo perder a bola e receber a chegada do adversário por ali. Entendeu? E entendo que o São Paulo se confundiu usando esse sistema hoje. Porque tem assim, existe aquela ala do 3 zagueiros, eu gosto de 3 zagueiros. O meu sistema preferido de jogo é 3-4-3, já falei isso algumas vezes. Mas tem aquele pessoal que é 3 zagueirista só por ser. Alguns, inclusive, dizem bobagem. Não, porque tá na história do São Paulo. Não está. Tá aí uma parte da história. Né? O São Paulo ganhou títulos importantes com 3 zagueiros entre 2005 e 2008. Mas a história do São Paulo, na sua totalidade, não é uma história de 3 zagueiros. Não é uma história de 3 zagueiros no time do Tele, não é uma história de 3 zagueiros no time do Cilinho. Né? São só para ficar nos 2 melhores times da história entre os anos 80 e os anos 2000. Agora, havendo possibilidade, é bom jogar, e o São Paulo do Zubeldia teve bons momentos com 3 zagueiros, mas não hoje. Hoje o time virou um time de 3-6-1, muito mais do que de 3-5-2. E aí aconteceu um negócio no primeiro tempo que foi ruim para esse time. O Novo Horizontino adiantou sua marcação, marcou a saída de bola de São Paulo, apesar de não agredir o São Paulo. E o São Paulo não conseguia sair dessa marcação. Então a gente tinha um paradoxo. A gente tinha um time seguro atrás, porque o Novo Horizontino não conseguia chegar. Então a defesa com 3 zagueiros funcionou. Mas o time estava muito pouco criativo. E quando com a bola tinha pouca opção de ataque, porque praticamente só tinha o Caleri lá na frente. Porque o Lucas compunha muito a linha do meio, às vezes saindo só quando tinha bola. E aí eu acho que o São Paulo atrasou muito a passada para chegar até o campo de ataque. E isso atrapalhou o time no primeiro tempo. Então o resumo era, é pressionado, ganha a bola, mas não consegue sair por causa dessa pressão,
Quem devia vir buscar a bola na saída de jogo era o Alisson e nem sempre ele conseguia chegar para isso. Aí trocava, vinha o Marcos Antônio, que não entendia bem como a saída funcionava. Aí tentava-se essa saída pelas alas. Eu acho errado. Tem que sair com um dos volantes. Ou melhor ainda, com um dos zagueiros. Já que você tem 3, o Alan Franco, que eu quero que saia melhor, ele tem que chegar até o meio para tramar a bola lá. E o time ficava muito preso ali, fazendo triângulo para trás, enquanto o Novo Horizontino estava marcando pressão. Não pode. Você fica muito preso na marcação dos caras e não consegue sair. E aí, quando chegava no ataque, chegava só com um. Isso foi corrigido no segundo tempo, com uma aproximação do Enzo Dias e do Oscar maior do que no primeiro tempo. Aproximação, bola mais curta, troca de passes um pouquinho mais rápida, rodando o campo, né, que faltou fazer. E com o São Paulo indo para o ataque. Com o São Paulo indo para o ataque. E ao mesmo tempo tendo segurança com 3 jogadores atrás. Então, é preciso aproveitar muito mais o potencial de quem está nas alas para levar o time para frente do que só o potencial defensivo com 3 zagueiros. Porque há quem. O 3 zagueiros foi adotado porque as pessoas reclamam que o São Paulo está tomando gol com muita facilidade. E o ano passado não tomava. Veja só, o São Paulo tomava pouco gol ano passado e era linha de 4 na zaga. Então é muito mais de como você está armado, como você está preparado para o jogo, do que sobre o sistema que você utiliza para montar o time. E curioso, né? O time terminou o jogo, apesar de ter mantido as peças, jogando com praticamente 4 jogadores no ataque. Né? Com o Oscar descendo às vezes, o Ferreira que entrou, mais o Lucas e o André Silva, que estava no lugar do Caleri. Para o jogo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, eu já acho que funciona melhor. Porque aí você dificulta a entrada do Palmeiras e vai ter o contra-ataque. Só que precisa ser executado com um pouco mais de qualidade do que foi hoje, quando o São Paulo teve chance de fazer. São Paulo teve chance de fazer o contra-ataque algumas vezes, ele foi mal organizado e mal executado. Mas tem uma semana para treinar, para chegar até lá. Em termos administrativos, todo mundo ficou quietinho essa semana, né? A diretoria soube camuflar a história de atraso, então ninguém sabe se pagaram jogadores ou não. Aí saiu aquela notícia do FIDIC, que o São Paulo arrecadou menos do que previa e teve que gastar dinheiro com dívida de curto prazo. Enfim, são assuntos administrativos chatos pra caramba, mas que a gente tem que abordar, mas que não evoluíram tanto na semana para a gente ficar repetindo aqui. É só importante a gente saber que, no fim das contas, todo mundo deu um jeito de montar um time e o São Paulo não tem um time competitivo ainda. Então, para olhar para o brasileiro que vem ali na frente agora, sem dinheiro e muito provavelmente perdendo aquela possibilidade de contratar o Thiago Mendes que estava se falando na semana passada, eu penso que o ideal é olhar ainda mais para a base como opção e não pensando em craque, jogador para resolver. Jogador, por exemplo, Negruti, efetivo no profissional. Jogador para ser utilizado mesmo. Com utilidade, não para virar craque e ser vendido. São Paulo vai precisar de número de jogador em quantidade para poder ter um time competitivo sem ter que gastar lá fora. Basicamente é isso aí. Gente, obrigado, hein? Vambora. Semana que vem tem mais. Agora já dá para a gente começar a torcer por um desfecho um pouco melhor das coisas. Não foi bom hoje, mas eu acho que dá para chegar bem na semifinal. Dá para fazer uma semifinal melhor. Eu acho que cada coisa tem que ser feita um passo de cada vez no Campeonato Estadual. Sem perder de vista a Libertadores da América e principalmente o Campeonato Brasileiro, que tem que ser bem disputado. Valeu, gente, por esse vídeo é isso. Até a próxima, hein?